Show! E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Isaac. Criei aqui esse Instagram para que eu pudesse falar cada vez mais sobre educação e principalmente sobre a preparação para o terceiro ano e para o Enem. E cara, hoje eu quero muito falar sobre férias e sobre algumas coisas que você pode fazer nas suas férias que vão com certeza potencializar os teus estudos se você estiver se preparando para o terceiro ano. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui que eu acho que está um pouquinho torto. Beleza. E porque assim, as férias é um período muito importante, né? É o momento em que você, se você vai para o terceiro ano, você saiu do segundo ano, então é um momento meio que você vai ter um período para descansar e tudo mais. E eu acredito que se você souber usar bem as suas férias, olha, eu passei pelo segundo ano, tá? Eu passei pelo segundo ano, eu entrei no terceiro ano, e eu acredito que se você sabe usar bem as suas férias de forma correta, você consegue ir bem lá no Enem, você consegue ir bem lá no terceiro ano principalmente, porque, enfim, eu vou falar sobre algumas coisas aqui e eu acredito que vai te ajudar muito e vai ter, vou mostrar aqui rápido, dica de livro, porque é férias, então vai ter umas paradinhas legais que eu vou falar aqui e eu espero poder ajudar vocês, principalmente quem vai ano que vem, em janeiro, entrar no terceiro ano. E em janeiro tem uma parada incrível, tem uma parada massa que eu estou preparando e eu acho que vai ajudar muito vocês que vão entrar no terceiro ano. Eu realmente acredito que vai ajudar vocês e eu realmente acredito que vai potencializar muito os estudos de vocês. Mas vamos direto ao assunto. E outra coisa, se alguém estiver entrando aqui ao vivo agora e tiver qualquer dúvida, pode perguntar e estou disposto aqui também a responder. Tranquilo? Primeira coisa, você que vem do segundo ano do ensino médio e você acabou de sair do segundo ano, você tem que descansar. Provavelmente alguns professores seus... Galera, eu queria só pedir desculpa porque eu moro atrás de uma rua que tem aqui atrás e, enfim, é meio que inevitável, de vez em quando passa alguns carros e eles buzinam, enfim, faz barulho de carro ou de ônibus. Eu queria pedir desculpa, mas é meio que inevitável. Mas enfim, foca aqui que dá certo. Primeira coisa, se você vem do segundo ano do ensino médio, se você vai do segundo ano para o terceiro ano, quem sai do segundo ano tem que descansar. Eu acredito que muitos professores de vocês já devem ter falado isso. E é uma realidade. Você tem que descansar. Porque no terceiro ano, na preparação do Enem, no terceiro ano, você precisa entrar descansado. Você precisa entrar bem. Você não pode entrar cansado. Eu vou falar bem sobre um pouquinho mais sobre uma experiência própria minha que eu passei e eu acredito que vai ajudar muito vocês a entender melhor isso. E deixa eu só fixar aqui o tema da live que eu não fixei, que é melhor. Deixa eu só deixar aqui pra galera que foi entrando ficar sabendo do tema, né? Fica melhor. Deixa eu só publicar aqui. Férias. Deixa eu fixar. Beleza, fixado. Show. Então assim, se você está saindo do segundo ano, tenha em mente que você precisa descansar, certo? Você vai precisar descansar, você precisa entrar no terceiro ano mentalmente, mentalmente bem, certo? Segunda coisa, nas férias você pode e deve estudar. E eu vou falar o que você deve estudar e o que você não deve estudar. Você pode e eu aconselho, então você deve estudar. Mas é estudar assim de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. E pois, Isaac, que forma tranquila é essa de estudar? E eu vou te falar. É claro que eu não quero que você vá pegar as apostilas do seu colégio ou os livros do seu colégio e ter que estudar nas férias matérias tão categóricas do colégio. Não estou falando exatamente disso, mas é estudar de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais suave. Que maneira é essa que eu acredito que se você estudar dessa forma vai fazer com que nas suas férias você consiga aproveitá-la mais do que somente se divertir? Cara, você pode ler livros, você pode ler revistas e ler jornais. E agora eu vou fazer um insight aqui muito importante.
ler jornais tem uma forma correta. Se você vai para o terceiro ano, você precisa ter raciocínio crítico, certo? Você precisa ter... Eles vão cobrar, principalmente na redação, raciocínio crítico, essas coisas, sabe? Pensamento crítico. E nos jornais, nos artigos de opinião, eles têm muito esse tom crítico, esse tom mais crítico mesmo, que você precisa ter para fazer, por exemplo, uma boa redação. Eu até já falei por aqui que foi por conta de um artigo de opinião que eu li no jornal que fez com que eu tirasse uma nota muito boa na minha redação. No caso, eu tirei 980. E, cara, se você quer aproveitar bem as suas férias, uma vez por semana, num final de semana, todo lugar vende isso. Compra um jornal só para pelo menos folhear as páginas, mas principalmente ler o artigo de opinião, que eu acredito que é onde está um conteúdo mais valioso. É o local onde tem um conteúdo mais importante. O restante é só notícias que eu não vejo tanta necessidade de você ler, não vai te colocar tão lá em cima. Mas se você lê artigos de opinião, ó, potencializa pra caramba. Então anota aí, artigo de opinião em jornais. Então nessas férias, faz isso, sabe? Tipo, faz isso de forma tranquila, faz isso só pra mesmo aproveitar, em vez de só muitas vezes ficar jogando teu tempo fora. Outra coisa, revista. Eu sei que muita gente nunca leu revista, eu sei que a galera não tem o hábito de ler revista. Sem problema, tranquilo. Mas eu preciso te dizer que é algo muito importante e algo muito valioso. Eu vou aconselhar aqui duas revistas que eu li e que eu sei que valem a pena serem lidas, que é qual? A Super Interessante e a Exame. A Super Interessante é mais uma revista para você descontrair um pouco, mas ao mesmo tempo ter conteúdo. Eu tirei muito conteúdo de valor de lá, porque ela fala sobre alguns assuntos de biologia, de ciência, de física, mas de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais suave, sem ter que ser igual um livro de biologia, por exemplo. E vale muito a pena você ler ela. Então anota aí, Super Interessante é uma boa, tá? A segunda, Exame. A Exame, ela já é uma revista com um tom um pouco mais econômico e mais formal, digamos assim. Então, meio que ela é boa, mas só se você tiver tempo e você realmente gostar, por exemplo, de economia e política. É bom pra quê? É bom pra você se acostumar com a leitura, se acostumar com aqueles tipos de texto, se acostumar com um texto mais crítico, entende? Porque textos mais críticos tendem a ser o tipo de texto que o Enem gosta de cobrar, tendem a ser o tipo de texto que você vai ter que ler de uma forma ou de outra. Então meio que você já se acostuma um pouco a ler esse tipo de texto e é muito bom, certo? E livro, tá? Eu vou já falar sobre alguns livros, mas por exemplo, tem esse livro aqui. Esse livro se chama 21, está espelhado, mas é 21 lições para o século 21, do Yuval Noah Harari. Ele é um livro muito bom, muito bom. Eu não me recordo se eu li ele de capa a capa, mas eu li boa parte dele, com certeza mais da metade. Mas eu li, se eu não me engano eu tinha lido sim, ele todo. Eu ainda estava na época que eu tinha pena de marcar livro, eu tinha essa. Hoje em dia eu não tô nem aí mais, mas antigamente eu tinha meio que pena de marcar livro. Aí depois eu desencanei dessa e marco todo tipo de livro que eu tenho. Enfim, esse livro aqui, 21 lições para o século 21, porque eu também estou gravando ali, então pra galera ver também. 21 lições para o século 21, ele vai te dar uma visão crítica acerca de assuntos muito recentes. Internet, guerras mais recentes, e ele vai te dar um panorama melhor sobre isso. Por que eu aconselho a ler ele? Porque ele vai te dar repertório sociocultural e uma linguagem que tu vai precisar ter para ir bem no Enem, para ler bem alguns artigos. É obrigatório ler esse livro para ter repertório? Não. Mas se você gosta de ler, aproveita. Eu sei, ele não é um livro pequenininho, mas assim, é a oportunidade que você tem de ter contato com um material mais crítico, ao mesmo tempo mais cotidiano. Eu li ele no meu terceiro ano, certo? Eu li ele, se eu não me engano,
foi no primeiro semestre, mas eu não me lembro se foi logo no início do ano ou se foi mais no final do primeiro semestre. Mas foi no primeiro semestre. E valeu muito a pena. Foi muito boa a leitura e eu aprendi bastante. Então, eu não me recordo se eu realmente citei ele em alguma redação, mas com certeza alguma coisa que tinha aqui dentro eu usei em alguma redação minha. Beleza? Já que a gente está na dica de livro, vamos aqui para outra dica. Dica de outro livro é do Augusto Cury. Para quem não conhece, o Augusto Cury é um autor muito renomado aí da área da psicologia, da área da psicanálise, eu acredito. Não necessariamente da psicanálise, eu não tenho 100% de certeza, porque eu nem entendo tanto de psicanálise, mas da psicologia eu tenho certeza. Enfim, ele é um escritor muito famoso, tem acho que centenas de livros publicados. Não sei exatamente se centenas, mas eu acredito que mais de 30, 40 ele tem. E, assim, é um autor muito bom. O cara escreve muito bem. Esse cara, assim, quem não gosta de ler ou quem quer começar a ler, eu aconselho muito a leitura do Augusto Cury. Por quê? É uma leitura crítica, é uma leitura fácil, ele não escreve difícil e ele fala sobre assuntos diversos. Ele é cristão, então alguns assuntos ele é levado ao cristianismo. Então, por exemplo, eu tenho esse box, está faltando só um livro aqui que eu emprestei, mas esse box que eu tenho, que eu ganhei de aniversário, é sobre análise da inteligência de Cristo. Não é um livro religioso, ele não faz uma análise religiosa, de fé, ele faz uma análise racional da vida de Jesus. Ele é um livro que eu acredito muito bom para você relaxar um pouco e ter uma visão mais, não necessariamente religiosa, não é religiosa, certo? É mais cristã da coisa. Mas enfim, eu gosto dessa série de livros. Se você tiver interesse, eu aconselho a ler. Ele faz uma análise mais psicológica, esse é o ponto. Ele faz uma análise psicológica, filosófica e sociológica da vida de Jesus. E não uma análise religiosa. Então eu acredito que vale muito a pena, principalmente para se alguém for cético com relação a isso. Mas ele faz uma abordagem muito bacana e eu acho muito bom. Eu gostei muito dessa série. E ele escreve muito bem. Tem outros livros do Augusto Cury que são muito voltados também para estudo. Que sabe qual é? É Ansiedade. Ele fala sobre ansiedade para jovens, para gente no caso. Vale muito a pena também. Eu não li esse livro, mas eu aconselho porque eu sei que deve ser muito bom. Mas essa série é muito boa também. E o outro livro que eu aconselharia vocês lerem aqui nessas férias, para que vocês também tenham contato com leitura, mas ao mesmo tempo não seja uma leitura enfadonha, mas que seja uma leitura boa, é esse livro aqui, O Homem de Giz. Eu já aconselhei outra vez, eu acho, no feed, mas O Homem de Giz ele é um romance no sentido de ser uma narrativa, não é um texto dissertativo, como o dos Augusto Cury. É um romance, é um livro que tem falas, vamos traduzir bem assim. É uma narrativa, não necessariamente, porque existe romance, né? Romance não necessariamente é um romance romântico, mas é um romance meio de aventura e tal. E suspense, na verdade é suspense. E valeu muito a pena, eu gostei de ler ele. É um livro fininho e, tipo, se você, principalmente você que gosta de ler romances, vale muito a pena. E é bom nas férias pra você, relaxar um pouco e ao mesmo tempo ter contato com a leitura. Show? Esses aqui foram mais de 3 livros, né? Porque um foi um box. Mas aqui tem 4, 5, 6... Foram 6 livros, basicamente, que eu falei aqui. E que eu aconselho muito vocês lerem pra ter um contato. Porque, assim, eu não vou mentir. Se você tem um hábito de leitura, ajuda muito. Não é ser um leitor freak, né? Não é ser um leitor gigantescamente que lê muito. Mas é pelo menos alguém que gosta de leitura, sabe? Alguém que não é que lê muito, mas que tem uma afinidade à leitura. Não é alguém que odeia a leitura. Tende a se dar melhor na preparação para o Enem. Porque basicamente é a leitura. O Enem ele é muita leitura e prática, leitura e prática. Então se você tem um pouco mais de afinidade com a leitura, é show. E vale muito a pena você fazer isso nas férias. Outra dica para suas férias. Siga páginas que falam sobre a preparação para o Enem. Olha aqui que legal, você tá em uma. Então aqui, ó, por exemplo, aqui na Learning Academy, onde eu falo sobre a preparação para o Enem de forma prática, onde eu testei muita coisa, vi que funcionava e vi que não funcionava.
Existem muitas outras páginas. Tem um cara que eu gosto muito, que é o professor Gilberto. Eu me espelho muito nele. Eu comecei a produzir esse conteúdo, eu não conhecia ele. Depois que eu comecei a produzir, eu conheci ele. Antes de produzir, eu não conhecia. E eu não conhecia ele no meu terceiro ano. Mas eu gosto muito do que ele produz, eu gosto muito do que ele faz. Ajuda muito se você está começando. Ele produz algo parecido com o que eu ensino aqui. E é muito bacana também. Enfim, tem vários outros. Tem a galera do Descomplica, tem o Humberto, que eu gosto muito também, assisti muito. E assim, ele é uma galera que tende a trazer às vezes um pouco mais de leveza pro Enem e tende a ensinar também muita coisa. E você tende a aprender muito também. Então assim, siga essa galera porque eu acredito que se você tá nas férias, eu acredito que vai ser uma oportunidade para você aprender mais, sabe? E você já começa a ter um contato com essa galera. Você já começa a ter um contato com a galera que tá fazendo conteúdo para preparação pro Enem, entende? Uma coisa que eu aconselharia todo mundo fazer e que eu aconselharia para mim mesmo ter feito no passado, logo no início do ano, e que se você puder fazer nas férias é muito massa também. Pesquisa no Google quais são as 10 matérias mais cobradas, os 10 assuntos mais cobrados por matéria. Isso é muito bom, porque te dá uma visão do todo, te dá uma visão do todo do Enem. Então, quando você sabe o que vai cair, quando você tem uma noção do que vai cair, você não fica tão desesperado, você não fica tão ansioso. Então assim, nas férias você tá de boa, então tira um tempinho, pega o celular, anota no caderno, tudo que vai cair, os 10 assuntos de cada matéria que mais caem. Então bota lá, isso tem muito no Google. Se tu colocar assim, os 10 assuntos de biologia que mais caem no Enem, pum, vai cair lá. Os 10 assuntos de matemática, os 10 assuntos de português que mais caem no Enem, e assim sucessivamente. E se você faz isso, você meio que tem uma noção do que cai e do que não cai tanto. E o que você tem que focar muito na recorrência, nas matérias, nos assuntos que tem mais recorrência, porque vão ser eles que provavelmente vão cair na sua prova. Então vale muito a pena, tá? Então eu aconselho muito você fazer isso nas suas férias, fazer isso tipo, cara, tá de boa, sabe? Tá tranquilo, tá aproveitando suas férias, tira um tempo pra ver o que tá mais caindo, o que vai ser mais cobrado, o que é bom você começar a dar uma olhada e o que é bom você não começar a dar uma olhada, beleza? E agora, aqui não é bem uma dica de estudo, mas é mais um aconselhamento e que eu já falei várias vezes, mas eu preciso repetir. Mas agora com viés de férias. Aproveita as férias, para iniciar uma nova atividade física. Então, cara, se é correr, corra. Se é ir pra academia, vá pra academia. Se é fazer natação, faz natação. Se é fazer cross, faz cross. Se é fazer exercício aeróbico em casa, faz exercício aeróbico em casa. Não sei, se é bicicleta, vai em bicicleta. Joga futebol, joga futebol. Não sei, mas precisa ser algo constante e colocado dentro da sua rotina. Então, praticar o exercício físico vai ser muito bom nas férias porque é um momento em que você está de boa. Você está tranquilo, você está, sabe, ainda tranquilo. E aí você aproveita as férias para colocar um novo hábito, um novo estilo de vida. E as férias é muito bom para isso porque você tá livre. Então você não tem nenhuma obrigação, digamos assim. Então no dia que você não... Normalmente na série você não vai estar tão ocupado. Então você não vai ter que estudar tanto. Você vai estar descansando. Então você aproveita as férias para relaxar um pouco e para tentar colocar um novo hábito. Tenta colocar um novo hábito no seu dia a dia nas férias. Porque você vai precisar no terceiro ano. Eu falo várias vezes aqui. No terceiro ano você precisa ter um hábito de atividade física. Não importa, você precisa ter. Se você não tem um hábito de exercício físico, não é que vai ser ruim, mas não vai ser bom. Eu vou trazer um amigo meu aqui, eu já estou combinando com ele, que é o Edilardo, um grande amigo meu.
A gente estudou, ele tava no curso, ele ainda tá no cursinho, mas é um cara que assim, ele tá querendo medicina, falta só isso aqui pra ele passar. Ele já passou em todas as faculdades, de tipo tudo, só falta medicina, que é a mais difícil. E ele me ajudou muito na minha preparação do Enem também. Foi um cara que me ajudou muito, me deu muitas dicas, porque quando eu entrei no terceiro ano, ele já estava há um ano no cursinho. Então ele já tinha uma visão diferente sobre várias coisas. Eu aproveitei essa bagagem que ele tinha para me aprender. Isso é um insight muito importante. Aprenda com a galera que já passou por aquilo que você vai passar. E eu vou trazer ele aqui para falar sobre isso. Ele começou a praticar exercício físico no cursinho. Ele começou a ir para academia, se eu não me engano. Ou foi pro cross, não lembro, acho que era academia. E ele vai falar aqui o que ele achou, o que ele não achou, mas eu lembro que ele me falou já, mas eu quero que ele fale também aqui. Mas faz toda a diferença. Eu cheguei agora há pouco da academia e, cara, é muito bom, sabe? Teu corpo, ele se sente bem. E, de novo, eu não tô fazendo aqui uma apologia a você, ao corpo perfeito, digamos assim, ou a qualquer estereótipo desse tipo. Não é esse o objetivo. O objetivo, quando eu falo de exercício físico, é manter sua saúde em dia, ponto. É isso. O que eu quero é que sua saúde física e mental esteja bem. E inevitavelmente o exercício te proporciona isso. É biologicamente provado. Fazer exercício físico vai melhorar a tua cabeça e vai melhorar teu corpo, tua preparação física e tua saúde. Acabou, não tem muita coisa a se discutir em cima disso. Então, praticar o exercício físico vai te proporcionar isso, vai te proporcionar uma sensação de prazer, mentalmente falando. Então, assim, é bom, tá? Você precisa disso para se manter no jogo e se manter consistente. O exercício vai te ensinar muita coisa e uma das principais coisas que ele vai te ensinar é o quê? Consistência. Consistência é muito importante e você vai aprender muito isso se preparando para o Enem e se preparando nos exercícios físicos. Principalmente os exercícios que são de intensidade, sabe? Os exercícios de intensidade te preparam ainda mais para... porque eles te cansam, eles te deixam suados, te deixam cansados. E isso é muito bom para liberar energia, tipo, liberar tudo que você tem na hora que você estiver se preparando para o Enem. Então, vale muito a pena, certo? Então, coloque isso. Cara, aproveita as férias para isso. Aproveita as férias para colocar isso em prática. Porque nas férias você não tem um compromisso gigantesco com o colégio ou com o cursinho. Você tá livre, você pode fazer o que você quiser. Então, aproveita para colocar um novo hábito, aproveita para aplicar um novo hábito no seu dia a dia, para que quando você chegue lá no terceiro ano, você já tenha um mês e meio de hábito estabelecido. Então, já tem um mês e meio que já está na academia, já tem um mês e meio que já está correndo, já tem um mês e meio que já está andando de bicicleta. Então, isso já vai te ajudar a não ter que criar um novo hábito na hora que tu entrar no terceiro ano e estiver se preparando para o Enem. Entende a analogia? Então, coloca isso em prática, tá? Coloca um exercício físico em prática no teu dia a dia para se preparar bem para o Enem. Eu tô falando, eu entrei no terceiro ano sem exercício físico constante. Cara, não é bom, não é bom. Depois de 3 meses eu voltei e eu vi a diferença. Então, assim, coloca o exercício físico em prática. Só pra falar, eu entrei no terceiro ano com 90 quilos. Eu emagreci 10 quilos só no terceiro ano, praticando exercício físico. Então eu consegui manter minha saúde bem no terceiro ano. Foi um dos períodos que eu mais pratiquei exercício físico. Então foi muito bom, tá? E foi meio que natural. Foi natural porque exercício físico faz com que isso aconteça no seu corpo, tá? E é isso. Bote um exercício físico no seu dia a dia que você vai ver a diferença, mentalmente falando. E de novo, eu não estou fazendo uma apologia ao corpo super magro, a qualquer coisa desse tipo. É mais uma questão de saúde. Saúde mental e saúde física. E você vai precisar disso. Você vai ver que você vai precisar disso. Uma coisa que eu falei em uma parada e eu vou repetir. Converse com amigos ou colegas que já passaram por aquilo que você vai passar. Então, eu fiz isso. Eu conversava com o Edilardo, que ele já tinha passado pelo terceiro ano e já estava no cursinho. Então ele passou por algumas coisas que eu ainda não tinha passado naquele momento. E eu estou compartilhando aqui com você coisas que eu já passei e que você ainda não passou, mas que você vai passar. E é muito bom você ouvir de alguém que já passou, que já cometeu erros e que já cometeu acertos. E quando você ouve, você tende a cometer menos erros.
Então, cara, me ouve. Me ouve porque eu passei por aquilo que você vai passar. E, e quando você ouve alguém que já passou por aquilo que você vai passar, você tende a cometer menos erros. Cometendo menos erros, você tende a passar de primeira naquilo que você quer. É claro que não vai ser perfeito. O Gilberto falou uma coisa bacana que eu gostei muito. Ele falou uma coisa que eu gostei muito, que foi o quê? Ele falou que nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser perfeito. Mas o objetivo maior é fazer com que você tenha mais acerto do que erro. Porque quando você tem mais acerto do que erro, você normalmente tem um saldo positivo. E um saldo positivo é você ser aprovado. Então, o objetivo de você aprender com alguém que já passou por aquilo que você vai passar é que você tende a cometer menos erros e mais acertos. E com mais acertos você tende a passar de primeira naquilo que você quer. Porque o meu objetivo é fazer com que você cometa menos erros. E você cometendo menos erros, você vai alcançar seu objetivo mais fácil, vai se cansar menos e vai se estressar menos. E é por isso que eu criei esse canal de comunicação aqui, para que eu pudesse me comunicar com o máximo de pessoas possíveis, para que elas tenham que cometer menos erros, para que elas não cometam os mesmos erros que eu cometi quando eu estava no terceiro ano. Entende? E que pudessem continuar a jornada sem ter que errar tanto. Esse é o meu objetivo. E, para finalizar, eu preciso te falar uma coisa. Usa essas férias para descansar. Os seus professores provavelmente te falaram isso e você precisa mesmo fazer isso. Alguém que passou na prática. E uma dica: não viaje uma semana antes do seu terceiro ano. Não viaje. Por quê? Uma semana antes normalmente as pessoas nas férias do terceiro ano, do segundo para o terceiro, nessas férias mais longas, elas viajam ou vai para uma cidade perto, vai para uma praia ou qualquer coisa desse tipo. Mas a minha dica é: não viaje uma semana antes do Enem. Desculpa, não viaje uma semana antes do terceiro ano. Por quê? Uma semana antes é o período já final das suas férias. E como é o período final das suas férias, você tem que estar o mais descansado possível para você começar na primeira semana bem. Porque na primeira semana do Enem, do terceiro ano, já vai ser assim, ó, bum, uma porrada. Pode ter certeza. Vai ser uma porrada. Eles não estão nem aí. Vai ter conteúdo na hora. E se você não estiver bem, fisicamente, mentalmente, se você não estiver descansado, você vai começar cansado. Então você meio que vai ficar para trás, você meio que vai ficar sonolento ou algo desse tipo. E viagem de férias é muito bom, eu sei, você descansa, faz várias coisas, mas cansa também, é inevitável, cansa, viajar cansa, principalmente se for de carro e for muito longe, tem a ida, tem a volta, enfim, você vai lá para se divertir, então cansa, e você começar o terceiro ano cansado não é bom. Então o meu conselho, eu cometi esse erro e eu não aconselho para ninguém. Na última semana eu tava viajando, eu tava em Natal, uma praia aqui aqui. Eu tava em Natal, lá na praia, e assim, cara, foi horrível ter voltado uma semana. Foi na semana que voltava o terceiro ano. E eu voltei assim meio mal, sabe? Não foi bom, não foi bom. Eu não aconselho a ninguém, não façam isso. Porque você não volta bem, você volta cansado, meio. Cara, não é bom, não é bom. Então, um conselho de amigo aqui: não viaje na semana que antecede o seu terceiro ano, para que você possa começar com tudo, começar bem e não tenha nenhum problema, tá? Eu cometi esse erro e eu não quero que você cometa, tá bom? Então, galera, era isso. Mais algumas dicas leves, mais rápidas, mais fáceis de vocês aplicarem para que vocês possam se preparar melhor no terceiro ano, no segundo, né, para entrar no terceiro. E se você já está no cursinho e vai continuar, alguns erros que eu não quero que você cometa e que você pode colocar em prática nas suas férias e aproveitar melhor quando você entrar no jogo valendo, quando você entrar na preparação valendo, beleza? Então era isso. Um forte abraço para todo mundo, tamo junto e vamos pra cima. Não vai ser mas se você se dedica, se você coloca em prática as técnicas que eu ensino, se você se dedica bem, se você estuda bem, não tem erro, você vai conseguir alcançar. Não é a coisa mais difícil do mundo passar pelo Enem, passar pelo terceiro ano. Eu te prometo, não é a coisa mais difícil do mundo.
Não é esse bicho de 7 cabeças que a galera às vezes pinta. É mais uma questão mental de você se preparar bem. E eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Então tamo junto, a gente vai crescer junto. Tem quarta-feira tem outra live e a gente vai aprender mais, tá bom? Um forte abraço para todo mundo que entrou, para todo mundo que saiu. Eu espero muito ter ajudado todo mundo aqui que entrou e que saiu. E vamos crescer, tá? Forte abraço e tchau, galera!